Êxodo, capítulo de número 2. Vamos estar lendo do verso 1 até o verso de número 9. Nós tivemos nessa manhã uma escola bíblica abençoada. Estamos estudando os eventos apocalípticos. E eu quero dizer uma coisa para você que não está vindo. Sinceramente, sem querer fazer com que você venha na escola, não é nada disso, até que eu gostaria que todo mundo viesse, mas o fato é que você está perdendo muito, não é pouco não, é muito. A Bíblia diz que nós temos que conhecer a palavra do Senhor, para que nós não possamos correr nenhum risco de sermos destruídos. E o livro do Apocalipse não é o livro que traz angústia, sofrimento, tristeza, medo, como muitos aí entendem. O livro do Apocalipse é um livro que nos traz esperança, traz certeza de vitória. E hoje foi tremendo a ministração hoje. Até porque a lição ajudou muito, era um tema realmente glorioso. Vem, irmão, ainda está tempo, você ainda tem tempo. O trimestre começou agora. Você ainda pode aprender muito daqui até o mês de março. Março, abril, maio e junho, né? Maio e junho. Então você pode aprender muito de Deus se você vier à escola bíblica. Livro do Êxodo, capítulo de número 2. Verso 1 até o verso 9. Diz assim a palavra de Deus: E foi-se um homem da casa de Levi, e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e com pinche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto com o carriçal, no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Tendo compaixão dele, disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, para que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Amém. Podeis tomar assento. Estamos diante de um texto que relata uma época de tremenda perseguição, de tremenda aflição, em que o inimigo do povo de Deus buscava exterminar o povo escolhido através de estratégia maligna, estratégia satânica. A história bíblica dos hebreus nos mostra que um dia o povo de Deus foi para o Egito. E enquanto José vivia, o povo do Senhor era bem tratado ali no Egito. E depois da morte de José, passando algum tempo,
em que as dinastias de Faraó foi se passando, ocorreu que foi apagando a história de José no Egito, e os reis que foram se sucedendo começaram a preocupar com o crescimento dos hebreus ali naquela terra. E diz a Bíblia que a preocupação foi tão grande que eles encontraram uma única saída para impedir o crescimento daquele povo, que era exatamente de exterminar. E alguns projetos foram elaborados e executados para que eles pudessem alcançar esse intento. Primeiro eles começaram a fastigar os homens, os varões no trabalho, para que assim talvez ao que chegasse em casa eles não tivessem tempo para sua esposa e nem disposição para suas esposas. Não dando certo essa estratégia, o Faraó agora ordena as parteiras daqueles dias a matar os meninos homens que nascessem e preservasse apenas as mulheres, contando com isso de que, passando o tempo, não ia existir mais varões hebreus ali no Egito, só as mulheres, e com certeza casaria com os escravos egípcios, e essa mistura ao longo dos anos ia acabar com a raiz judaica ali no Egito. Plano também que não deu certo, porque provisão de Deus tocando no coração daquelas parteiras, elas entenderam que não deveria matar os meninos. Descobrindo que as parteiras não estavam matando os meninos, o Faraó agora dá uma outra ordem, que todos os meninos que nascessem, todos os homens, varões, deveria ser jogado no rio, para que no rio ele encontrasse a sua morte. E eu quero aqui, dentro deste relato, apenas mostrar para a igreja a aflição que vivia o povo de Deus naqueles dias. E nós podemos perceber com muita facilidade no texto e na história bíblica, de que o inimigo não tem misericórdia de nós. Mesmo nos nossos momentos de sofrimento, o inimigo não se condói de nenhum ser humano. Ele quer ver a destruição completa. Presta atenção. Mas eu quero que você fique atento, você que é pai e você que é mãe de família, nessa história que nós vamos contar. Porque hoje nós vivemos dias parecidos com aqueles dias. A história que nós não estamos vivendo não é história parecida com aquelas, mas o sofrimento e as perseguições são coerentes com aquelas daqueles dias. O mundo que nós estamos vivendo hoje faz-nos entender de que o inimigo está agindo cada dia de uma forma mais voraz para destruir os nossos filhos. Não é segredo para ninguém que os nossos jovens estão morrendo cada dia vez mais cedo. Hoje o que o tráfico, principalmente o tráfico, está fazendo com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, é coisas repugnantes. Invariavelmente nós vemos no noticiário falar de assassinatos, de prisões, de extermínio das nossas crianças. A estratégia de Satanás hoje é uma estratégia muito parecida com aquela estratégia no Egito.
acabando com as nossas crianças, se esse projeto satânico surtir efeito, vai chegar um dia em que essa nação estará envelhecida, cansada, não estará disposta a trabalhar para o Senhor em função do enfado. E a hora que olhar para trás, nós não vamos ver nenhum jovem pronto, preparado, disposto a fazer a obra de Deus. Mas tal qual esta mulher, que faz parte dessa história, Deus colocou hoje no meu coração, despertar no coração de cada um de nós, a importância e a responsabilidade que nós como pais temos de proteger os nossos filhos. E aí eu te pergunto, o que é que você está fazendo para proteger o seu filho? Às vezes nós estamos preocupados com nós mesmos, com os nossos anseios, com os nossos desejos, com os nossos próprios prazeres. Estamos esquecendo que ao nosso redor, Deus nos confiou algumas crianças para que nós pudéssemos cuidar e direcionar a sua vida. Muitas das vezes nós estamos deixando que o inimigo entre dentro dos nossos lares e com toda facilidade arregimenta os nossos filhos para os seus exércitos malignos. E nós ficamos de braço cruzado. E aqui entra aquela frase que diz que as palavras convencem, mas são os nossos exemplos que arrastam a multidão. Semana passada eu fui numa festa de pessoas que eu amo e estava ali observando o que o exemplo faz com os nossos filhos. Eu pude ver ali alguém que a gente viu nascer, crescer dentro da casa do Senhor, servindo a Deus. Mas o seu pai nunca teve compromisso com Cristo. E aí ele bebe, ele fuma. E o filho foi criado dentro daquele ambiente. Enquanto criança, a mãe conseguiu levar ele para a igreja. Depois que cresceu, ele tomou posição própria, bateu asa, como dizem por aí, voou o seu próprio voo. E desviou do caminho do Senhor. Aí eu estava olhando ele com tatuagem no braço, uma imensa tatuagem no braço. E quando eu vi aquela tatuagem, eu não sabia que ele tinha. Deus me mostrou. Esse menino precisa de proteção. Esse menino foi abandonado pelo seu pai, e os exemplos do seu pai tirou ele da casa do Senhor e entregou ele na mão do inimigo. Um menino que até 18, 19 anos, eu nunca tinha visto ele colocar uma mão numa latinha de cerveja. De repente, sentado na mesa ali com seus pais, com os amigos do seu pai, tomando cerveja. E aí, aquilo me trouxe uma lição muito grande. Deus falou, está vendo? O pai é gente boa, honesta, trabalhador. A mãe crente. Mas o filho cresceu. E os olhos do filho não voltou para os bons exemplos da mãe, mas para os maus exemplos do pai. Porque normalmente, o que nós fazemos de bom, raramente são vistos pelos nossos filhos. Mas os nossos pequenos erros, ele assimila, ele coloca no seu HD, na sua estrutura física, guarda dentro dele para executar mais tarde. E essa história mostra uma mulher, por nome Joquebede. Uma mulher que nos ensina de uma forma extraordinária como proteger os nossos filhos.
Porque esses dias em que ela viveu e que nasceu esta criança, foi dias de tremendas perseguições. Nenhum pai em sã consciência poderia ter certeza que ao nascer um filho ele poderia ter a condição de crescer e virar um homem, porque o que estava posto no Egito naquela época era a morte para todo menino que nascesse naqueles dias. Mas presta atenção, como faz a diferença quando um pai e uma mãe guardam seu filho. Quando com atitude sábia, com atitude de Deus, com atitude honesta para com seus frutos, com seus exemplos, ela protege as suas crianças para uma geração futura. A Bíblia diz que Faraó mandou matar aqueles meninos. E o texto diz que aquela mulher, vendo aquele menino, não se entregou para um momento difícil de tribulação que ela estava vivendo. Para qualquer pessoa era inevitável a morte do filho. Qualquer um outro casal que olhasse para aquela criança já despediria dele: filho, como foi bom te conhecer. Vivi pouco tempo contigo, mas eu pude contemplar a sua face, porque eu sei que você vai morrer a qualquer momento. Qualquer um outro casal pensaria assim, mas aquela mulher não. Aquela mulher tirou força do mais profundo do teu coração e disse para ela mesma: eu tenho e posso proteger o meu filho. Eu tenho que fazer alguma coisa. E a Bíblia diz que ela escondeu a criança por 3 meses. Quando nós lemos o texto, parece ser uma coisa insignificante, uma coisa banal. Mas todos nós que já tivemos filhos, nós sabemos que nesses primeiros 3 meses, são os dias que as crianças mais choram, mais dá alarde. Quando nasce uma criança perto da gente, vizinha, até os vizinhos não dormem de madrugada, tanto que ela chora. E como aquela mulher agora entende que poderia esconder o seu filho ali por 3 meses. Não é uma história tão simples assim. Porque se Faraó soubesse que ela estava escondendo o filho, morreria tanto o filho quanto ela que estava escondendo o filho, porque estava descumprindo uma ordem superior. Na verdade, ela arriscou a sua própria vida para proteger a vida do seu filho. E eu mais uma vez te pergunto, o que você está fazendo para proteger os seus filhos? A Bíblia diz que aquela mulher protegeu com muito amor e com muito carinho. Ela arriscou a sua vida pelos seus filhos. Hoje em dia tem pais que não abrem mão da novela, não abrem mão do shopping, do futebol, não abrem mão de ir no cinema para estar ao lado de um filho seu. Tem muitos filhos que vivem na casa do pai, mas não tem o carinho de um pai, de uma mãe. Tem muitos filhos que vivem na casa dos pais, mas não sente a confiança da proteção paterna. É por isso que muitas crianças estão saindo dos lares para servir traficante. Porque 2, 3 palavras de um traficante têm convencido eles de que aquele é o lugar melhor e a melhor escolha para a vida dele. Não porque ele quer ser um herói, mas é porque ele não tem carinho, não tem proteção dentro do seu lar. E olhando ao redor daqueles que deveria proteger, na verdade ele olha e vê um total desleixo,
tratando com tamanha insignificância, pais fazendo coisas terríveis na frente dos seus filhos, liberando palavrões, e o que é pior, ações que quem tocado na formação do caráter do seu filho, com o único propósito de satisfazer uma vontade momentânea sua, naquele dia, naquele tempo presente, esquecendo que quando essa criança crescer, os seus exemplos vai formar o seu caráter. Para proteger os nossos filhos, nós precisamos abrir mão dos nossos interesses. Muitas das vezes nós temos que anular nós mesmos para que eles possam existir, para que eles possam ter esperança de dias melhores. O mundo tem um ditado que diz o seguinte: que nós temos que aproveitar a nossa vida em detrimento da vida do filho, porque um dia eles vão crescer e não vão lembrar de nós. Essa é uma das piores mentiras de Satanás em relação à família. Porque um filho amado, um filho bem criado, ele jamais vai esquecer dos seus pais. Jamais vai abandonar os seus pais. Aquela mulher deu a vida para proteger o seu filho. Ela arriscou a vida para proteger o seu filho. E a Bíblia diz que por 3 meses ela escondeu, e chegou num ponto que ela disse que ela não podia mais esconder, o menino cresceu. E aí entra a segunda ação daquela mulher. A Bíblia diz que ela agora, cumprindo a lei, ela envia o seu filho agora para ser colocado no rio, conforme a determinação de Faraó. Sabe o que isso significa? Presta atenção aqui, você que é mãe sabe o que eu vou dizer. Qual a mãe hoje que abre mão da convivência do seu filho amado? Pensando numa proteção futura para ele, ainda que seja uma proteção futura. Qual a mãe que quer deixar de conviver com a sua criança? Se eu chegar em qualquer mãe que tem uma criança de 3, 4, 5 anos e dizer para ela assim: eu vou levar o seu filho, eu vou levar para um lugar seguro, eu vou cuidar dele para você. Você está sem condições, você não tem provisão para cuidar dele. Eu vou fazer isso para você. Eu tenho certeza que nenhuma mãe abriria mão de conviver com os seus filhos, mesmo sabendo que isso seria o melhor para ele lá na frente. Porque abrir mão de um fruto seu é algo que traz sofrimento. Joquebede hoje, agora neste momento, mostra que ela estava disposta a sacrificar pelo seu filho. Ela sabia que se mantesse o menino em casa, ele fatalmente ia morrer. Alguém ia deletar, alguém ia contar para Faraó que existia uma criança. Por pouco tempo ela conseguia, mas ela não ia conseguir a vida inteira esconder aquele menino. Porque não só o soldado, mas todo cidadão egípcio estava orientado a informar no palácio que a qualquer casa que ele soubesse que tinha uma criança, eles eram obrigados a chegar lá e dizer. Então ela sabia que não tinha condições de guardar aquele menino. E agora era um momento de sacrifício. E eu quero dizer para você nesta noite, pai e mãe, há momento que nós temos que sacrificar, mesmo que doa, mesmo que isso traz ferida para o nosso coração, mas há um momento que nós temos que sacrificar em prol dos nossos filhos.
Tem pais que não abre mão de um carrão bonito, de andar com roupa de grife, de desfilar para cima e para baixo com o de melhor. Ainda que para isso o seu filho precise passar fome. Mas o correto, aquilo que realmente faz a diferença, não é o filho sacrificar em prol dos pais, mas os pais sacrificar em prol dos filhos. Quantos pais têm deixado de estudar os seus filhos? Quantos pais têm deixado de dar uma boa escola? Têm deixado de dar um bom plano de saúde, uma boa educação para os seus filhos, para satisfazer os seus desejos pessoais. Há momento na nossa vida que o sacrifício é a única maneira de expressar o nosso amor. Joquebede colocou o menino dentro de um cesto e pegou esse menino e enviou ele para o Nilo. E levou e encaminhou a sua filha mais velha para estar à distância, observando aquele menino, o que ia acontecer com ele. Todo menino que foi lançado no rio morreu. Agora eu fico pensando como que estava o coração de Joquebede naquele dia. Pegar o menino e enviar para o Nilo. Eu estava lendo esse texto e perguntando para Deus, Deus, o que fez essa mulher tomar essa decisão? Ei, Deus me respondeu com uma única resposta: filho, essa mulher tomou essa decisão porque era uma mulher que me servia. Era uma serva minha. E como serva minha, ela não seguia os seus instintos. Ela ouvia a minha voz. Mulher de Deus, homem de Deus. Talvez você esteja perdido na educação dos seus filhos. Talvez você não sabe mais o que fazer. Você já perdeu o controle. Ouça. Quem sabe você está tomando atitudes erradas, fundamentando em experiência própria, em ensinamentos humanos. De repente você está trazendo uma história lá do seu bisavô e tenta implantar dentro da tua casa. E as coisas estão indo de mal a pior. Então, como homem, como mulher de Deus, ouça. Só há uma saída para que você tenha uma família abençoada, para que você tenha filhos bem criados. Só há uma condição que te leva a alcançar a satisfação de ter um lar que traz alegria, que traz prazer para o seu coração. Só há um caminho, é se você ouvir a voz de Deus. Quando Joquebede mandou aquele menino para o rio, você sabe o que ela estava fazendo, irmão? Ela não estava desprezando o filho, não. Ela estava colocando o filho na mão de Deus. Com certeza, quando ela mandou aquele menino, colocou ele dentro daquele cesto e enviou para o rio, eu tenho certeza absoluta que ela olhou para o céu e falou: Deus, até aqui eu pude fazer alguma coisa, mas chegou o meu limite. O meu limite é esse. Tu conhece as minhas limitações. Agora eu entrego o meu filho nas tuas mãos. Cuida dele. Presta atenção, essa história é linda. Essa história é linda.
Muitas das vezes nós criamos os nossos filhos dentro da igreja e criamos fora do caminho do Senhor. Eu tenho dito isso aqui nos ensinos, que não é o fato de você trazer o seu filho para a igreja que você está criando ele no caminho do Senhor. Você pode criar o seu filho na casa do Senhor e ainda assim criá-lo fora do caminho do Senhor. Ai, pastor, mas como? Não é a igreja que ensina? Nós passamos na igreja 1h30, 2 horas, 1, 2, 3 vezes por dia. A criança às vezes sai aqui, entra e sai sem ouvir nada. Ela olha para o pastor, ela nem sabe o que significa aquele homem em cima do púlpito. Pastor fala, ela nem ouve, porque para ela não está falando com ela. Porque na sua pequena idade o pastor não é referência para ela. Mas dentro da tua casa, uma voz sua, uma única palavra sua, pode mudar a história do seu filho. Porque você, como pai, é referência para a vida dele. Todo filho quer ser como o pai. Joquebede era uma mulher de Deus. E ela sabia que para poder livrar o filho da morte, ela precisava de um milagre de Deus. Talvez você está precisando de um milagre de Deus na sua casa hoje. Talvez por esses dias você já clamou ao Senhor, dizendo: Senhor, eu não tenho condições, eu já tentei de todas as maneiras. Já bronqueei, já coloquei de castigo, já tirei aquilo que Ele gosta. Às vezes até usei a vara. Aí a coisa está ficando de mal a pior. E quando você instrui com sentimento humano e as coisas dão errada, normalmente você se enfurece. E quando nós estamos enfurecidos, nós falamos sem pensar. E muitas das vezes nós liberamos palavra de maldição para a vida dos nossos filhos. E Satanás toma posse das nossas palavras e executa esse intento na vida dos nossos filhos. E chega um momento que você começa a perguntar: onde foi que eu errei? Você começa a fazer um retrospecto da tua vida, parece que você foi um pai perfeito. Eu dei tudo o que ele queria, tudo que ele me pedia eu dava. Às vezes eu até abraçava, beijava ele no dia a dia. Mas você se esquece que num dia de angústia, de sofrimento, num dia de tristeza e talvez num dia em que você estava iracundo, você liberou para Satanás uma palavra que deu a ele a validade de tomar posse do seu filho. E nunca mais você lembrou de pedir a Deus para anular essa palavra. Muitas das vezes você dobra o seu joelho e não lembra que um dia você liberou uma palavra de maldição para a vida do teu filho. E sequer pediu a Deus: Deus, anula todas as palavras de maldição que eu tenho liberado para a vida dos meus filhos. E Satanás, como uma procuração que você passa para a mão dele, toma conta da história do teu filho. E quando você vê, ele está vivendo uma vida de mal a pior. O que Joquebede fez aqui, colocando o menino do rio, foi colocar aquele menino na mão de Deus. Senhor, eu não vou entregar o meu filho na mão do inimigo. Eu vou entregar o meu filho nas tuas mãos, porque eu confio em ti. Ei, presta atenção. Eu não estava com essa intenção hoje. Quando eu desci para a igreja, eu não estava preocupado. A mensagem era outra. A mensagem que estava no meu coração aqui era de honrar as irmãs, mostrar o quão era importante uma mulher de Deus. Mas Deus mudou tudo aqui. Deus mudou tudo. De repente tem irmãos aqui que estão precisando ouvir essa mensagem. Tem família que os filhos estão se perdendo por uma única, talvez uma orientação para a sua vida, uma visão para a tua vida. E Deus hoje está dando uma visão para a tua vida. Muda o seu linguajar em relação aos seus filhos.
Muda os seus exemplos dentro da tua casa. Se você não quer se libertar, pelo menos não seja um alimento podre na vida dos seus filhos. Entrega os seus filhos na mão do Senhor, que Ele vai cuidar dele para você. Aleluias. Já que Bebe fez isso, eu não tenho condições de criar, Senhor. Eu entrego agora os meus filhos nas tuas mãos. Presta atenção. A Bíblia diz que a menina começou a observar o cesto que estava no rio. E a Bíblia nos diz que a menina observava à distância. Isso significa que quando você entrega na mão do Senhor, por favor, não coloque a sua mão no meio. Porque muitas das vezes nós entregamos na mão do Senhor e queremos cuidar. Queremos orientar Deus como cuidar dos nossos filhos. Damos para Deus, mas puxamos com a outra mão. E Deus manda te dizer nessa noite que Ele quer cuidar do seu filho, mas quer cuidar por completo. Ele não precisa da sua interferência. Ele sabe o que fazer para que ele seja realmente um vencedor e uma vencedora. A Bíblia diz que aquele menino estava no meio do junco. E a filha de Faraó desceu para ali fazer as suas libações religiosas. Em outras traduções diz que ela foi apenas tomar banho. E de repente ela olha e vê o cesto no meio do junco. Ela orienta a sua serva a ir lá e tomar o menino. Tomar o cesto e trazer até ela. Presta atenção. Eu quero que você entenda isso agora. Como é que aquele menino agora parando na mão dos inimigos, ele poderia ter uma oportunidade de vida? Parece coisas de filmes, de ficção. O que aquela mãe fez o tempo todo foi impedir que o seu filho chegasse àquelas mãos. E agora ele entrega na mão do Senhor. E ao invés do menino sair pelo rio abaixo, sair talvez em um outro país, não, ele vem direto para a mão, sabe de quem? Da filha de Faraó. E a Bíblia diz que quando ela abre o cesto, ela vê um menino. E ao ver o menino olhando para o rosto dele, ela identifica como filho de Hebreus. Ei, naturalmente, normalmente, era para aquele menino ser afogado ali. A filha de Faraó não ia descumprir um edito, um decreto do seu pai. Era para ter afundado ali. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes nós protegemos o nosso filho e achamos que nós temos condições para isso. Que as nossas forças, o nosso poder humano, o nosso entendimento, o nosso intelecto é suficiente para cuidar dos nossos filhos. Mas quando nós colocamos na mão de Deus, presta atenção. Quando nós colocamos os nossos filhos na mão de Deus, há momentos tão complicados na vida, que você olha ao redor e não veja ninguém da sua linhagem, ninguém confiável para ajudar. Muitas das vezes nós soltamos os nossos filhos ir nas escolas, para os trabalhos, para os cursos, e nós não sabemos na mão de quem eles estão. E muitas vezes você angustia. O que é que está fazendo? O que é que está ensinando para o meu filho? Quem são os seus amigos? Quem são as pessoas que ele convive? Deixa eu te dizer uma coisa. Nós não temos condições de aprisionar o nosso filho 24 horas perto de nós. Eles vão crescer e vão ter a sua própria vida. Eles vão andar por caminhos que você não vai andar.
Talvez passe até dias sem você vê-lo. Mas quando você coloca o seu filho na mão do Senhor, pode ter certeza, mesmo ele estando em companhia do inimigo, se for preciso, Deus usa os inimigos para cuidar dele. Aleluias. É por isso que muitas vezes nós vemos os nossos filhos convivendo no meio de drogados, de cachaceiro, de prostituta, e os nossos filhos não sendo contaminados por essas mazelas, por esses vícios, por esses desejos satânicos, porque Deus está cuidando dos nossos filhos, porque nós entregamos os nossos filhos na mão do Senhor. Moisés foi cuidado pela filha de Faraó naquele momento em que ele deveria ser afogado no rio. Mas presta atenção, a Bíblia diz, o que me chama a atenção nesse texto agora, é que a Bíblia diz que, quando a filha de Faraó abre o cesto, o menino começa a chorar. E o texto diz que o choro comoveu o coração daquela mulher. E aqui eu vejo o que para nós parece ser um desespero. Choro para nós representa sofrimento, representa desespero, representa dor. Mas Deus usou o choro de uma criança como uma arma poderosa para vencer o inimigo. Às vezes nós achamos que nós precisamos de fazer, irmãos, o possível e talvez o impossível, para que Deus possa ter nas suas mãos algo que Ele possa lutar por nós ou por a nossa casa. Não precisa não, basta você entregar na mão do Senhor. Ele pega aquilo que para nós significa sofrimento e transforma aquilo em alegria. Ele pega aquilo que para nós parece ser derrota e transforma em vitória. O choro de Moisés destruiu, desmoronou o coração daquela mulher. Era só isso que Deus precisava para preservar a vida daquele menino. E para encerrar, deixa eu te dizer uma coisa. A confiança no Senhor, ela traz benesses para a nossa própria vida. Quando Joquebede coloca aquele menino no rio, entrega ele na mão de Deus, confiou no Senhor, sabendo que tudo ele faria, Deus tomou posse da vida daquele menino e teve nas suas mãos o controle da vida dele. Agora presta atenção, o que é legal nessa história. A mulher abre mão do seu filho, entrega na mão do Senhor. De repente, aquela serva, aquela filha de Faraó, olha para aquela criança e desejou criá-lo. Mas ela não tinha como alimentar. E por provisão de Deus, Miriam chega no exato momento e diz para ela: quer que eu arrume uma ama seca para ela? Entre os hebreus tem muita mulher que perdeu os seus filhos e tem leite sobrando. Mas veja, presta atenção o que Deus fez. Se Miriam falasse assim: me dá esse menino, deixa eu levar para as hebreias para ela cuidar, aquele menino teria morrido ali naquele mesmo momento. Mas sabe o que ela diz? Não, deixa eu levar esse menino e uma mulher hebreia vai criar ele para você. Oh, aleluias. As estratégias de Deus às vezes nós não entendemos, irmão. Como é que a irmã agora queria que ela criasse um filho para entregar para ela? Não é para você, não é para nós. Então, de vez em quando, parece que nós estamos perdendo. Quando nós entregamos na mão do Senhor alguma coisa, parece que nós estamos perdendo. Mas nunca perdemos quando nós colocamos a nossa vida na mão de Deus. Porque Deus devolveu, por projeto de Deus, a criança ao seio de Joquebede, e ela ainda ganhou um salário por mês para cuidar do seu próprio filho. É assim que Deus faz em relação a nós, quando nós confiamos no Senhor. Ele devolve para nós aquilo que nós deu e ainda muito mais. Deus nunca nos devolve na mesma medida que nós depositamos na mão dele. Sempre ele vai nos devolver de maneira multiplicada, para mostrar que ele é o Deus da multiplicação em nossa vida, aquele que cuida e cuida com abundância da nossa vida e daqueles que nos cercam.
Entrega na mão de Deus. Deixa Ele cuidar para você. Deus sabe cuidar. E Deus sabe dar o melhor para nós. Vamos ficar de pé? Às vezes você, irmão, olha para a sua vida e pensa assim, está tudo perdido. Tudo perdido. O vício entrou na vida da minha casa e destruiu a minha família. A droga entrou na vida dos meus filhos e acabou com ele. Fez dele um escravo. A minha filha não quer mais nada na igreja, abandonou o Senhor e foi para o mundo. E às vezes você tenta convencer seus filhos a sair desse mundo. E o que você ouve são coisas que machucam e ferem o teu coração profundamente. Isso acontece porque tem coisas que o homem não tem capacidade para resolver. Só Deus. Só Deus pode fazer. Só Deus pode libertar o homem. Só Deus pode libertar o homem. O homem não tem poder para libertá-lo. Só Deus pode fazer isso. E de repente você pode olhar para a tua casa e pensar, Senhor, a minha casa está parecendo a casa de Joquebede naquele dia, muito angustioso, está muito difícil, eu não encontro saída. Aí eu quero dizer uma coisa para você que a nossa Bíblia diz e é conhecimento de todo: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Descansa no Senhor, porque Ele sabe como cuidar de ti. Ele sabe como cuidar da sua casa. Ele sabe como cuidar da tua vida. O inimigo pode até estar em condição favorável em relação à tua casa. Mas se Deus colocar a mão sobre a tua família, Ele vai reverter o quadro. Aquilo que parecia impossível torna-se possível para você. Aquilo que parecia perdido, destruído, pode ser devolvido nas tuas mãos de uma forma acrescentada. Entrega a sua família na mão do Senhor. Nós não podemos conformar com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. O que há no mundo não pode trazer prazer para o nosso coração, para as nossas vidas. Nós não podemos aceitar o que a mídia está colocando dentro da nossa casa. Nós não podemos aceitar o que as novelas estão destilando no coração das nossas crianças. O que a internet está fazendo. Nós como pai e como mãe precisamos tomar atitude. Como é que você vai cercar o seu filho? Você talvez esteja perguntando, pastor, como? Se eu desligar o meu computador em casa, tem lan house para todo lado, tem computador nas escolas. Então entrega o seu filho na mão do Senhor e deixa Deus cuidar dele. Deus vai tirar dele o vício, vai tirar dele essa visão de podridão que está aí fora, e ele vai ter nojo dessas coisas ruins. Ele vai saber selecionar o que é bom e o que é ruim para a vida dele. Porque Deus vai colocar esses desejos no coração dele. Só Deus entra no coração do homem. Só Deus muda o pensamento do homem. Só Deus fortalece a nossa visão e nos faz mais do que vencedor dentro de um projeto celestial. Confia no Senhor e faz o bem. E o mais Deus fará em prol da tua vida. Fecha os seus olhos agora. Pai amado, eterno Deus, maravilhoso Senhor. Aqui está a tua igreja. E eu entreguei essa mensagem, Senhor, totalmente disposto na tua mão. Da minha boca não sairia nada, Senhor, nenhuma dessas palavras, porque não era isso que estava ardendo no meu coração de manhã. Mas a tua palavra diz que por amor de uma só pessoa, de uma única pessoa, o Senhor pode mudar o curso de um rio, o Senhor pode abrir um mar, o Senhor pode operar grandes milagres,
por amor de uma única só pessoa. Eu não sei quantas mães e quantos pais precisavam ter a sua orelha puxada hoje. Mas eu sei de uma coisa, Senhor. Eu aprendi e saio daqui convicto de que eu preciso tomar atitudes diferentes daquelas que eu tenho tomado dentro da minha casa. E se alguém compartilhar comigo dessa verdade, assimilar e aceitou isso no seu coração, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha tomar conta dessas vidas, assim como a vida dos meus. Eu sei que o Senhor pode mudar a história dos meus filhos e das crianças que são colocadas agora nas tuas mãos, mesmo estando na mão do inimigo. Eu sei que o Senhor pode cuidar. E pode mudar o quadro, pode mudar a história deles. E confiando no teu poder e na tua misericórdia, nós entregamos nas tuas mãos os nossos frutos. Cuida deles, Senhor. Cuida deles. Invalida, Senhor, todas as palavras de maldição que um dia foi liberado pela boca de qualquer um desses pais ou qualquer um dessas mães. Invalida, anula, torna sem efeito, em nome de Jesus eu te peço. E toma posse dessas palavras que eles estão liberando para ti agora. Mesmo em pensamento, mesmo em espírito, eles estão liberando para ti agora, Pai. Toma posse. Porque eu sei que a história dessa família pode ser mudada se nós confiarmos em ti plenamente. Abençoa as crianças, Pai. Abençoa as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens. Toma eles nas tuas mãos. Guarda, Senhor. Guarda debaixo da tua proteção. Guarda. Porque só assim os pais podem repousar tranquilo. Esse é um pedido que eu faço a ti, meu Deus. E faço de uma maneira especial para a vida dessa igreja. E o meu pedido, eu tenho certeza que chega no teu trono, através de Cristo Jesus. Abençoa, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Quando você diz amém, você diz assim: sim, é verdade, eu concordo. Eu concordo, é isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero para a minha casa. É isso que eu quero para os meus filhos. Então, amém.